Olá, eu sou Cristiane Faria e a gente vai falar hoje sobre regime de bens. O que é regime de bens? Regime de bens é a consequência jurídica que regulamenta as relações conjugais, o casamento. É importante a gente tratar aqui também da questão da meação. Meação é onde cada um dos cônjuges é titular de metade do patrimônio comum do casal. A escolha do regime de bens, ela serve tanto para o tratamento durante o casamento como depois da dissolução. Esperamos que não haja dissolução, mas ele é importante por conta disso. O primeiro regime que a gente vai tratar é o regime estipulado por lei. É aquele que, se eu, Cristiane, for casar hoje, a lei vai falar, Cristiane, você vai casar sob o regime da comunhão parcial. Se eu quiser mudar esse regime, eu vou precisar ir no cartório e aí no final da aula a gente conversa um pouquinho sobre isso. O regime da comunhão parcial é mais ou menos assim, o que é meu, o que é seu e o que é nosso é metade de cada um. Ou seja, o que a gente adquirir, né, na constância do nosso casamento, a título oneroso, lembra da dica, isso vai ser dividido ao final, por nós dois, né? Precisa ter aí uma questão bastante importante, que é o esforço comum, ou seja, os dois cônjuges contribuíram para a aquisição daquele bem. Por isso que a gente vai falar que é uma comunhão parcial. O próximo regime que a gente vai falar é o da comunhão universal. O próprio nome já diz, né? Tem a ver com tudo que for adquirido, antes e depois do casamento. Esse era o regime que vigorava para as pessoas que casaram depois de 1977. No regime da comunhão universal, é assim, tudo que é meu é nosso, tudo que é seu também é nosso. Não existe bens individuais. Cada um é dono de metade dos bens do outro, independente de já pertencerem a essa pessoa antes ou depois do casamento. Precisa fazer uma ressalva aqui, uma dica importante. Doação e herança não entram na comunhão universal, tá? Lembra disso. Doação e herança não entram na comunhão universal. Separação convencional ou a separação total. Não tem comunhão, na verdade, né? Separação, o próprio nome já diz, não tem comunhão, nem de bens, nem de dívida, eles não se comunicam. Esses bens, eles podem, isso vale tanto para bens a título oneroso, quanto para título gratuito. Tanto faz se foram antes ou posterior ao casamento. Normalmente, quem opta por esse regime são as pessoas que têm uma profissão e têm um risco financeiro, então ela separa para poder não ter o vínculo, né? Os bens não responderem pelo patrimônio e assim por diante. A gente tem uma outra modalidade de regime de bens, que é a separação obrigatória de bens. Ela é bem parecida com a separação convencional, como eu disse há pouco, então não tem a transmissão de bens nem de dívidas, mas ela é obrigatória. Por quê? Porque a lei fala que ela é obrigatória, principalmente para os maiores de 70 anos ou aqueles que dependem de uma autorização judicial para casar. Então, essas pessoas nessas condições são obrigatoriamente elas têm que optar pelo regime de separação obrigatória de bens. Tem um último regime de bens, que é a participação final dos aquestos. Ele é um mix da separação convencional e da comunhão parcial. Por que ele é um mix? Porque durante o casamento, o que vigora são as regras da separação convencional, ou seja, os meus bens são meus, os seus são seus e tudo bem. Só que, se a gente vier a separar, aí a gente vai ter que partilhar meio a meio. Aí que entra a comunhão parcial. Outra coisa bastante importante é assim, nós somos unidos pelos nossos ganhos e separados pelas nossas perdas. É esse princípio que rege a participação final nos aquestos. Tudo isso, ele é regido por um pacto, que a gente chama de pacto antinupcial. Se eu, Cristiane, for casar hoje, eu não preciso, eu vou casar com um regime de comunhão parcial, e eu vou até o cartório e não tem problema. Se eu precisar alterar isso por qualquer razão, essa razão tem que ser motivada e pode ser a qualquer tempo, mesmo depois do meu casamento, e precisa ter uma autorização judicial. E aí sim a gente tem o pacto antinupcial. Com o deferimento, né, com a concessão da alteração do meu regime de bens, o juiz ele defere a alteração do meu regime, eu vou no cartório de registro civil e altero o regime de bens. Tá bom? Obrigada, gente!